E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Agora a gente vai colocar a mão efetivamente no HTML e CSS, começar a construir o nosso código. E a gente vai fazer isso utilizando o método 80-20 de Pareto, onde a gente vai focar os nossos esforços nas principais tags, naquilo que é primordial, para ganhar fluência em HTML e CSS. Então, fazendo uma analogia, seria mais ou menos como ganhar fluência em uma nova língua, inglês, espanhol, qualquer outra língua, onde muitas vezes pessoas vão para outros países, ficam curtos tempos e voltam falando a língua muito melhor do que a galera que está aqui está estudando a gramática, como escreve e tudo mais. As pessoas que viajaram, talvez elas não tenham um conhecimento vasto na gramática, ortografia, talvez elas não tenham um vocabulário muito extenso, mas mesmo assim elas têm tal fluência que elas conseguem ter um nível melhor do que aqueles estudiosos, as pessoas que estão aqui estudando aquela língua. E isso por causa da fluência. Então, importante para começar é ter fluência. E depois, claro, no decorrer das aulas, no decorrer do projeto, você conhece novas tags, você entende como funciona, e aí você vai encorpando o seu conhecimento. Mas para dar os primeiros passos, se você quiser decorar todas as tags, você vai se desmotivar e vai acabar perdendo tempo. Quando efetivamente, como a gente viu, apenas com 20%, quase isso, a gente consegue criar um site. Então, vamos começar essas aulas de fluência em HTML. Eu estou aqui com o Sublime aberto e a primeira coisa que você tem que fazer aí é criar um projetinho. Então, eu vou vir aqui em File, novo Open Folder. Eu vou abrir uma pasta aqui no Dropbox. Vou chamar aqui de HTML. Não, fluência em HTML. E eu peço que você faça o mesmo aí no seu computador. Crie uma pasta nos seus documentos, no local que você preferir, com o nome aí de aula HTML, ok? E selecione aqui no Sublime. E feito isso, a pastinha vai ficar aqui, no canto esquerdo do Sublime. E eu vou criar um novo arquivo. Então ele já criou um arquivo aqui, quando eu abro o Sublime já dá para digitar, tá? Um novo arquivo. Mas eu vou apertar aqui Ctrl S. E ó, ele já indicou aqui a pastinha certa. Eu vou colocar aqui um arquivo aula fluência html.html. Então, aula fluência HTML eu coloquei aqui sem acento. E sempre quando você for criar um arquivo, utiliza sem acento, e para separar utiliza traço ou underline, ok? Não dá espaço, nem utiliza outros caracteres especiais. E a extensão .html, que é a extensão do nosso arquivo. Então eu estou indicando para o Sublime, estou indicando para o computador, vou indicar para o servidor que esse documento que eu estou criando é um documento HTML, tá bom? Todo documento HTML tem essa extensão, .html, beleza? Então vou criar aqui e já fiz. Então já está salvo o meu documento HTML. Agora eu vou criar aquela estrutura básica que a gente viu nas primeiras aulas. Caso você não se lembre, é HTML, head, title e body. Então a tag HTML indica que a gente vai abrir um documento HTML. A tag head é o cabeçalho, com passar informações para o navegador, que normalmente o usuário não vê. A tag title é o título da página, que fica dentro de head. E a gente tem a tag body, onde vai todo o conteúdo do site que o usuário vai ver, interagir e consumir. Deixa eu ampliar aqui para você ver melhor. Então, essa estrutura básica de qualquer versão do HTML, tá? Receitinha de bolo, você vai ter que decorar. Na verdade, decorar não, porque vai fazer parte aí do seu dia a dia, do seu código. A gente tem um atalho aqui no Sublime que é bem simples. Eu digito HTML do tab, ele já cria para mim aqui essa estrutura, tudo certinho. Só não indeitou, mas eu vou fazer isso. Então, a gente tem aqui a tag HTML, que fecha aqui no final.
indicando o início e o fim do documento. A gente tem aqui a head, tem a title dentro de head e tem a body. Essa tag doctype HTML é a tag que indica a versão do HTML para o navegador. No caso aqui ele está indicando que é a versão HTML5, esse doctype do HTML5 é assim. O do XML era gigante, tinha 3 tipos. E essa é a função da tag, informar para o navegador qual é o tipo qual é a versão do HTML que a gente está utilizando. Então a gente pode deixá-la, tá? Não tem problema, mas caso a gente tire, o nosso documento HTML continua, tá? Ele não perde funcionalidade. Apenas a gente não vai indicar para o navegador qual versão que é, então pode ter algum problema de renderização, mas essa é a estrutura básica. Qualquer HTML, de qualquer versão, né? Essa estrutura básica foi assim que iniciou. Então vou voltar aqui com a doctype, não tem problema, e vamos mexer aqui no HTML. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um título para a minha página. Então eu vou colocar aqui aula de fluência em HTML. Ok, escrevi, aqui pode ser com acento, tranquilo. Aqui seria como um texto mesmo, corrido, que a gente escreve. E agora eu vou colocar alguma informação aqui na body. Utilizando o método 80-20, então a gente vai focar nas principais tags. Então tags de bloco, parágrafo, título e subtítulo, listas e link. Essas são as tags aí que compõem o 80-20. Começando pela tag de bloco básica, genérica, que se chama div. Então eu abri div, tá? Sinal de menor, coloquei o nome da tag, fechei com o sinal de maior e fiz a mesma coisa aqui do outro lado, só que tem essa barrinha que identifica que eu estou fechando a tag. Essa é a estrutura que você viu na aula anterior. A tag div é uma tag de bloco genérica, ela funciona como se fosse um container, tá? Onde você terá outros elementos alinhados dentro dela, ou até mesmo outras divs, enfim, você pode colocar. E ela é genérica porque ela não tem um valor semântico, ela não passa um significado para o navegador através dessa tag. Ela é muito utilizada, inclusive, quando a gente quer fazer alguns ajustes até mesmo estéticos, com CSS, tal, ou quer apenas organizar, estruturar, mas que a gente não quer passar nenhum valor semântico, a gente utiliza a div. Hoje em dia, com o HTML5, o seu uso diminuiu um pouquinho, porque a gente tem algumas opções que veremos à frente, mas ela ainda é, quiçá, a tag principal de bloco. Então, a gente escreveu div e aqui dentro da div a gente pode colocar um conteúdo. Como, por exemplo, eu vou digitar aqui Loren, vou dar tab. E aí ele já criou aqui um Loren Y. Loren Y é um texto aleatório, caso você não conheça, é utilizado muito pelo gráfico para testar a fonte, para simular textos. Tá, ok? E aqui no Sublime você tem esse atalho, você digita Loren, dá tab, ele já cria para você. Então, eu criei essa div com esse texto. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de... vou colocar aqui um título 1. Vou dar Enter. Vou ajeitar aqui para ficar mais fácil para visualizar. E aqui eu vou duplicar essa div. Então, simplesmente vou copiar. Vou lá. Vou colocar aqui div 2. Quer dizer, div 2 não, título 2. E o texto. Tá ok? Então, deixa eu diminuir aqui a fonte para você ver. A gente tem uma div e tem duas divs. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, colocar mais uma div. Vamos ficar com 3 divs, ok? Título 3, título 2, título 1. Vou clicar aqui em salvar. Veja que já mudou aqui o símbolo, né? Tava um círculo, agora está um X. Está indicando que eu posso fechar esse arquivo que já está salvo. Eu vou clicar com direito e venho em Open Browse. E aí ele já mostra para mim aquele conteúdo, ó. O Loren Y, o título 01, o título 02 e o título
03. E também o título da página aqui do arquivo. Veja que está aqui bem em cima, na aba do navegador, e está aparecendo ali, aula fluência em HTML. Está quebrado, por causa de uma questão que a gente verá, mas já está aparecendo, tá bom? Então, essa foi a aula, a gente já viu a tag div, já fez a estrutura básica. A seguir, a gente vai continuar estilizando esses 3 blocos de conteúdo, tá bom? Então, vou indo nessa, estuda aí, um forte abraço e até mais. Fui!